Vamos embora. Então a gente vai falar aqui dessa revisão, fármacos que agem também em receptores adrenérgicos. Lembre-se que quando você estiver numa situação de luta ou fuga, você pode liberar adrenalina, não é verdade? Luísa, seu áudio está aberto. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Estávamos falando aqui da adrenalina. O trânsito é algo que gera muita adrenalina. Se você está atravessando uma rua sem perceber e aí um carro de repente freia na sua frente, você tem uma descarga de adrenalina sendo liberada ali no seu sangue naquele momento. E aí, isso vai te deixar nervoso e também com a pressão alta, né? A adrenalina aumenta a sua pressão, porque você tem que ficar preparado para uma situação de luta ou fuga. Quando você discute com alguém, isso também acontece. Por que o estresse gera esse aumento de pressão arterial, hipertensão? Porque ele também promove essa liberação de adrenalina, tá? E esse é um mecanismo que é simples de se entender se você fizer aquela regressão lá para a Idade da Pedra de novo, em que a gente não poderia ter nunca hipotensão. É por isso que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós já vimos, sempre trabalha para aumentar a sua pressão quando é necessário. E aqui também a adrenalina, porque se você precisar lutar ou correr, você precisará de um fluxo sanguíneo mais forte, mais eficiente, para entregar oxigênio, não só oxigênio, como glicose para todos os seus músculos, tá? Então nós vamos dar uma olhada aí em como funcionam os receptores adrenérgicos. São esses receptores que interagem com a noradrenalina, com a adrenalina, tá? Eles estão espalhados pelo nosso corpo inteiro, justamente porque essa situação de luta ou fuga, ela pode salvar a sua vida, né? Então, esses receptores estão espalhados no corpo inteiro por conta disso. Então, seu coração vai bater mais forte, seu sangue vai aumentar a pressão, porque vai ocorrer uma vasoconstrição nas suas artérias e veias, né? Então, é um mecanismo essencial para que nós tenhamos aí no corpo. E vamos falar também dos tipos de receptores. Não vamos falar de todos, eu selecionei apenas alguns para a gente poder entender como é que funciona aí esses medicamentos. Então nós vamos tratar hoje do propranolol, que todo mundo fala propanolol, atenolol, carvedilol e o nebivolol. Beleza? Então, naquela tabela que eu mostrei para vocês sobre os medicamentos utilizados num trabalho que foi publicado aí, os mais utilizados para o tratamento da hipertensão, eu escolhi esse trabalho justamente para nortear aqui o nosso estudo. Então nós já tratamos aí dos top 4, falta os demais, né, que nós veremos na aula de hoje. E assim você terá um arsenal completo aí no que diz respeito à hipertensão arterial. Então vamos revisar alguns termos que serão utilizados na aula de hoje, tá? Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração durante 1 minuto. Então, por exemplo, se você reduz o débito cardíaco, é porque nesse espaço de tempo você vai bombear menos sangue, nesse espaço de 1 minuto. Se você aumenta o débito cardíaco, é porque nesse espaço de tempo de 1 minuto você bombeará mais sangue. Efeitos inotrópicos positivos. Veja que são efeitos de íons, né? Inotrópicos, inotropismo. Tropismo é como se fosse aumento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo dos vegetais. Os vegetais, eles têm um tropismo em direção à luz, né? Eles têm um geotropismo negativo, por exemplo, porque
O vegetal cresce sempre do lado contrário da terra, certo? Onde ele está plantado. Então, já pensou uma planta crescendo para o interior da terra? Não existe isso. Então a gente chama de geo, que é terra, tropismo, crescimento negativo, tá? Inotrópico é o que aumenta, né, o fluxo de íons naquele órgão, naquele local. Tá? E um efeito inotrópico positivo aumenta o fluxo de íons. Um efeito inotrópico negativo diminui esse fluxo de íons. O questionário está lá para vocês fazerem até o dia da prova, pessoal. É só para já irem estudando, tá? Não tem... Pois não? Professor, desculpe, qual é o dia da prova mesmo? Eu estou um pouco perdida. Eu também não sei, vocês que sabem. Eu acho que é semana que vem, não? Ou... O Fernando não liberou o calendário de provas, então a gente está sem saber. Acontece, eu acho que é mês que vem, deve ser mês que vem. E outra coisa, professor, põe para gravar, essas informações aí são importantes. Coloquei aqui o símbolozinho vermelho aqui. De nada. Então, beleza. Inotropismo, né, assim como o geotropismo, que eu expliquei para as espécies vegetais, é um crescimento, né? E no caso inotrópico, é um crescimento do número, da quantidade de íons, né? Nós já conversamos sobre essa questão do cálcio. O cálcio é um íon que está envolvido nas contrações musculares. Então, efeitos inotrópicos positivos quer dizer que haverá mais íons cálcio nas células musculares cardíacas. Se o cálcio está envolvido nas contrações musculares, isso indica que, quando ele aumenta, a força da contração é maior. E aí, o débito cardíaco também é maior. Porque nesse espaço de tempo de 1 minuto, se o coração está contraindo de forma mais acelerada, porque tem muito mais cálcio, ele tem um débito cardíaco maior, mais sangue é bombeado nesse mesmo espaço de tempo, ok? E os efeitos inotrópicos negativos? É o contrário. Menos íons cálcio nas células musculares cardíacas, menor força de contração, menor débito cardíaco. Então, menos sangue será bombeado nesse espaço de tempo de 1 minuto. Por quê? Porque a contração do coração será mais fraca, já que existem menos íons cálcio presentes naquelas células da musculatura cardíaca. Ok? Antagonista, vocês já sabem, né? Liga-se ao receptor molecular, mas não ativa os mesmos efeitos celulares do agonista. Ele ocupa simplesmente o sítio ativo, tá? E o agonista é quem se liga ao mesmo receptor fisiológico, promovendo os mesmos efeitos do ligante normal. Beleza? Isso aí também é bem simples. E hoje nós veremos aí alguns antagonistas envolvidos no processo de modulação da função cardiovascular. Então, como a adrenalina tem esse papel de aumentar a pressão arterial, existem fármacos que se utilizam desse mesmo mecanismo que já existe no nosso corpo, né? Eu, lá na primeira aula, disse para vocês o grande segredo da farmacologia é saber quais são as proteínas envolvidas no processo e bloqueá-las, tá? Então, os antagonistas dos receptores alfa-adrenérgicos são usados principalmente em indicações cardiovasculares, em virtude de seus efeitos vasodilatadores. Então, vamos voltar lá. Idade da Pedra, o indivíduo caçando, apareceu o tigre dente de sabre. Medo, adrenalina. Eu preciso correr ou lutar. O que vai acontecer? Eu vou liberar adrenalina na minha corrente sanguínea. A adrenalina vai interagir com os receptores alfa-adrenérgicos presentes nos vasos. Então eu tenho um vaso aqui, tem uma musculatura lisa que envolve esse vaso, certo?
um vaso sanguíneo. Então, quando a adrenalina interage com esses receptores aqui, que estão na superfície de membrana dessas células da musculatura lisa vascular, ocorre uma vasoconstrição. Então, a adrenalina foi liberada aqui em verde. Liberou a adrenalina. Ela vem aqui e interage. Essas células se contraem. O que acontece com o fluxo desse vaso? Alguns minutos depois, ele fica menor. Quando eu diminuo o fluxo, o que acontece com a pressão arterial? Ela aumenta. Por que essa pressão aumenta? Tem que ter um fluxo maior de sangue para entregar oxigênio e nutrientes para as minhas células, se eu precisar correr ou lutar, né? Então, os receptores alfa-adrenérgicos estão presentes na musculatura lisa dos vasos, tá? E é por isso que eles são alvos, então, desses medicamentos. De modo geral, os agonistas de receptores beta-adrenérgicos são úteis como relaxamento da musculatura lisa, especialmente nas vias aéreas. Existem também, então, receptores da mesma adrenalina, só que no pulmão, tá? E eles são chamados de receptores beta-adrenérgicos. Quando esse receptor está no pulmão e recebe a adrenalina, em vez de contrair, eles relaxam a musculatura. Pensa bem, você vai ter que correr de um tigre dente de sabre. Se o seu pulmão contrai, como é que você vai absorver mais oxigênio do ambiente para poder oxigenar suas células? Então veja que maravilha, o mesmo estimulante, né, o mesmo hormônio, que é a adrenalina, sendo recebido em órgãos diferentes, que possuem receptores diferentes, provocando ações completamente opostas. Poxa, no vaso tem constrição da musculatura. Nos brônquios do pulmão eu tenho dilatação. Não é interessante isso aí? Por quê? Porque eu preciso correr, senão já era. Então, nos vasos eu tenho receptores alfa-adrenérgicos e no pulmão, na musculatura lisa do pulmão, os receptores beta-adrenérgicos. Enquanto os antagonistas beta-adrenérgicos, geralmente denominados de beta-bloqueadores, são usados principalmente em função dos seus efeitos cardiodepressores. Então veja que também tem receptores beta no coração. Só que no coração eu preciso antagonizar o receptor beta. Por quê? Porque o receptor beta, quando ele percebe a adrenalina, ele relaxa, né? Só que no pulmão. No coração, esse receptor beta, se for estimulado, ele também causa o aumento da energia naquele músculo. Ele permite que mais cálcio entre na musculatura do coração. Tá? Então, o receptor beta no coração tem que ser antagonizado. Ok? Para o paciente que é asmático, ele tem que usar um fármaco que interage com o receptor beta, só que do pulmão. E aqui é a hora de dar um exemplo interessantíssimo para vocês, porque muitos de vocês já viram isso aqui acontecer. Por exemplo, o paciente tem asma, né? Esse medicamento já até saiu de linha, mas vocês já ouviram falar do Berotec, certo? O Berotec é utilizado no pulmão. Ele vai interagir justamente com os receptores beta, só que do pulmão, porque ele é usado na via inalatória, certo? Quando ele interage com os receptores beta-adrenérgicos do pulmão, ele relaxa a musculatura lisa do pulmão. E aí o paciente consegue respirar melhor. Só que, com certeza, vocês já ouviram falar que o Berotec causa taquicardia. As palpitações desse paciente que utiliza o Berotec
podem aumentar, né? Então, veja que interessante, é uma forma de você guardar esse exemplo para o resto da vida. O Berotec não é um beta, um estimulante beta? Por que ele é um estimulante beta? Porque ele tem que agir no pulmão. E os receptores beta-adrenérgicos, quando são estimulados no pulmão, eles relaxam a musculatura. Só que esse mesmo receptor beta também existe no coração. Se eu estimulo o receptor beta no coração, ele não relaxa, ele contrai. E aí eu tenho taquicardia. Tá? Esse é o corpo humano com toda a sua complexidade. Esse exemplo do Berotec vem para te mostrar aí como que um medicamento que é relaxante para um órgão é estimulante para o outro. Por quê? Os receptores beta existem em ambos os órgãos. Então, nesse momento, você há de convir comigo que o Berotec não é tão seguro. Porque se eu tenho algum outro problema de coração e asma, e aí eu uso o Berotec, eu posso prejudicar o coração. O que seria muito interessante de desenvolver, né? Um fármaco que interagisse, por exemplo, só com o receptor do pulmão e não interagisse com o receptor fisiológico beta do coração, né? Então, as gerações de fármacos vieram avançando justamente para buscar essa seletividade. Vocês se lembram que lá atrás eu mostrei para vocês o exemplo do omeprazol e falei do esomeprazol, por exemplo? Que o omeprazol eram os isômeros RS, numa mistura, e o esomeprazol é só o isômero S. É uma especificidade tão grande entre o receptor fisiológico e o isômero S do omeprazol que lança o fármaco só com isômero S, apesar de ser muito caro de separar os dois. Mas é muito mais eficiente. A interação da minha mão direita com a sua mão direita aí do outro lado da tela. Entre os receptores beta, existem fármacos que são mais seletivos para o pulmão ou para o coração. Tá? Agora, os fármacos mais antigos, eles não eram tão seletivos assim. E aí poderiam causar esses efeitos adversos. Tá? Então, esse aí é a tônica da aula de hoje. Entender como é que funcionam esses receptores. A epinefrina, com o seu conjunto de ações na estimulação cardíaca, vasodilatadora e vasoconstritora, tem uma importância única no tratamento da parada cardíaca. Epinefrina é a mesma coisa que dizer adrenalina. É uma outra forma de você verificar que os receptores adrenérgicos do coração, a gente fala receptores adrenérgicos porque recebem a adrenalina. Deixa eu contar a história para vocês da adrenalina. A gente vai ver isso na aula também hoje novamente, mas já adiantando aqui. A adrenalina foi descoberta porque foram pegos, né, extratos das adrenais. Quem que eram as glândulas adrenais? Hoje elas se chamam suprarrenais. Mas é ali que são produzidas, né, que é produzida a adrenalina. E aí o pessoal fazia extrato das glândulas adrenais e aplicava no sangue. Aí via todos esses efeitos aí, de aumento da pressão arterial, etc. É por isso que esses receptores, na época, foram chamados de beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos. Mas o nome comum aí que se dá a epinefrina, o nome técnico, a adrenalina, o nome técnico é epinefrina. Beleza, isso aqui foi só uma introdução, pessoal. A gente vai ver isso passo a passo durante a aula hoje. Não precisa decorar, a gente vai acabar entendendo no final. Tá? E também eu tenho que introduzir aqui para vocês simplesmente o fato de existirem receptores de membrana que estão acoplados à proteína G. Esses adrenoreceptores, né, os receptores beta-adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, eles estão acoplados a uma proteína que é chamada de proteína G. Se você for se especializar em farmacologia ao longo da sua vida, precisar estudar para algum concurso, você verá isso no livro
e vai ficar indignado com o professor Antônio. Você vai falar assim, nossa, o professor Antônio nunca falou isso em aula nenhuma. É porque a gente aqui tem o intuito de resumir a coisa para vocês, né? Mas lá naquela parte inicial da farmacologia, quando é para esmiuçar absolutamente tudo, nós falamos de todos os receptores, né? Mas existem receptores que são canais iônicos controlados por ligantes e receptores acoplados à proteína G. O que acontece? O receptor está lá na superfície da membrana da célula, né? Então está aqui o receptor do medicamento. Ele está acoplado aqui internamente a uma outra proteína, e é essa proteína que vai desencadear os efeitos farmacológicos na célula. É só isso, simplesmente isso. Então, quando o fármaco é percebido aqui, ele modifica a proteína G, que vai, por sua vez, desencadear todos os eventos bioquímicos que culminam no efeito farmacológico do fármaco. Tá? Então, é simplesmente para mostrar para vocês que isso existe, né? Estão localizados na membrana das células. O efetor, né, pode abrir um canal iônico ou pode estimular uma enzima do interior da célula. Ele é acoplado à proteína G. Os exemplos são os receptores da adrenalina, da epinefrina, os adrenoreceptores. Tá? São chamados de adrenoreceptores. Por quê? Porque as primeiras pesquisas que foram feitas com esses receptores verificaram que eles reagiam com extratos da glândula suprarrenal, que era chamada de adrenal. Daí a epinefrina ser chamada de adrenalina, adrena de adrenal, glândula adrenal, que hoje mudou de nome para suprarrenal. Olha aí o receptor acoplado à proteína G. Então primeiro vamos dizer que isso aqui é o fármaco, tá? Chegou o fármaco e interagiu com o receptor. Ele vem estimulando a proteína G, que abre o canal iônico. E aí aumenta a entrada de cálcio, por exemplo. Tá? Podem existir também segundos mensageiros celulares, que fosforilam proteínas, que fazem outros efeitos, ou que liberam canais de cálcio aqui no interior da célula. Vocês precisam saber também que numa célula muscular, não tem cálcio só aqui do lado de fora, não. Ela tem vesículas aqui dentro que contém cálcio. Então, quando ela precisa contrair bastante mesmo, o cálcio do interior dessas vesículas é liberado para o citoplasma. E aí esse cálcio interage com actina e miosina, provocando as contrações. Então, essa entrada de cálcio pode se dar tanto desse meio externo para o citoplasma, quanto uma liberação de cálcio aqui, via segundos mensageiros, das vesículas presentes no interior das células. Tá? Então vamos lá. Os receptores alfa e beta-adrenérgicos são receptores associados à proteína G. É porque, quando você for estudar isso, ou for numa bula do profissional, vai estar escrito isso, que ele é associado à proteína G. Por isso que eu precisava mostrar para vocês a famosa proteína G. É uma proteína que fica embaixo da membrana, atuando aqui como uma mensageira, né? Efetuando aqui outras ações bioquímicas. Os bloqueadores desses receptores impedem que haja interação entre a epinefrina e seus receptores na membrana das células cardíacas. Então, se o fármaco é um bloqueador daquele receptor, ele ocupa o local, como esse fármaco está aqui, ocupando o local do receptor. Quando a adrenalina chega, ou a epinefrina chega, onde que ela vai se conectar? Não vai, né? Então é isso que nós chamamos de bloqueio. É isso que nós chamamos de antagonismo. Se o fármaco que bloqueou o receptor não desencadeia os mesmos processos bioquímicos do ligante principal daquele receptor. Tá? O receptor de membrana, quando entra em contato com seu ligante,
ativa a proteína G. Então, quando ele entra em contato com a adrenalina ou epinefrina, ele ativa a proteína G, que por sua vez transmite a mensagem, dependente de cada ligante, que entrou aqui, claro, agonista ou antagonista, aos sistemas efetores que geram uma resposta celular. Veja que a proteína G pode ativar ou bloquear canais iônicos. Então, a proteína G aqui presente, ela pode, com esse mais aqui, ativar o canal iônico. Ou ela pode bloquear o canal iônico também. É assim que, lá no pulmão, por exemplo, o agonista beta, o estimulante beta, ele inativa os canais iônicos e aí provoca o relaxamento. Já no coração, a proteína G lá abre os canais iônicos. Então o efeito é positivo. E aí causa a taquicardia, quando o paciente usa o Berotec. Tá? Então tudo depende do ligante e depende também do local em que está aquele receptor. Em cada tecido, a atuação da proteína G pode ser diferente. Tá? A proteína G, então, pode ativar ou bloquear canais iônicos, o que é especialmente interessante para reduzir a pressão arterial associada aos batimentos cardíacos, visto que o bloqueio da entrada de cálcio no músculo cardíaco reduz sua força de contração, reduz a pressão arterial. Então, meus amigos, eu dei o exemplo do Berotec para vocês, um fármaco que pode ser usado para o relaxamento da musculatura lisa do pulmão e ele causa taquicardia. Vamos pensar pelo outro lado, pelo lado do coração agora? Se eu quero reduzir os batimentos cardíacos para reduzir a pressão arterial, eu tenho que usar um beta-bloqueador. Um bloqueador beta, né? Se eu bloqueio o beta do coração, a musculatura do coração relaxa. E no pulmão? Se eu bloqueio o receptor beta do pulmão. Lembre-se que quando eu estimulava o receptor beta do pulmão, tinha relaxamento no pulmão. Se eu bloqueio o receptor beta do pulmão, eu tenho o quê? Constrição. Então, assim como o Berotec tem o seu efeito adverso cardíaco, os beta-bloqueadores cardíacos têm efeitos adversos pulmonares. É o problema da seletividade. Então, quando eu uso um beta-estimulante pulmonar, relaxa a musculatura lisa do pulmão, causa constrição no coração. Quando eu uso um beta-bloqueador no coração, relaxa o coração e causa constrição no pulmão, como um possível efeito adverso devido à superdosagem, óbvio, claro. Mas são efeitos adversos possíveis de acontecer nos nossos pacientes, tá? Tudo se deve a essas diferenças bioquímicas entre os órgãos. O receptor beta, em órgãos diferentes, possui papéis, diferentes. A liberação de cálcio intracelular também pode ocorrer via segundos mensageiros, que estimulam a abertura dos canais de uma bolsa de cálcio que existe dentro das células. Como é que chama essa bolsa de cálcio no interior das células musculares? Retículo sarcoplasmático. Então, como as células musculares precisam contrair, fazer muita força, já tem cálcio lá sendo estocado, para que, caso você precise fazer bastante força, até mesmo esse cálcio do retículo sarcoplasmático seja liberado lá naquele momento para aumentar as suas contrações. Tá? Então, como é que funcionam os receptores beta-adrenérgicos? Esses receptores foram descobertos empiricamente em 1896. Oliver e Schaefer descobriram que a injeção de extratos da suprarrenal causavam aumento da pressão arterial. Então, eles pegaram lá as suprarrenais, as glândulas que ficavam em cima dos rins, faziam um extrato daquilo, colocavam aquela glândula, por exemplo, mergulhada em etanol, reservava esse etanol
evaporava o etanol e aí ficava lá os constituintes ali presentes, né? Secos. Isso aí depois era ressuspendido num veículo para aplicação parenteral. E aí eles perceberam que isso causava alterações no corpo, né? A epinefrina foi então isolada posteriormente desses extratos de suprarrenal, e aí é o nome, né, de adrenalina. A epinefrina, então, por sua vez, causa vasoconstrição, um efeito predominante que, juntamente com as ações do coração, aumenta a pressão arterial, ou vasodilatação, dependendo dos receptores celulares estimulados. Porque se ela estimular os receptores do pulmão, tem dilatação. Se ela estimular os receptores do coração, tem constrição. Por quê? Porque eu preciso correr bastante e vou precisar respirar mais para levar oxigênio para os meus músculos. E eu preciso de alimento, né, para as minhas células, para os meus músculos. Preciso transportar glicose para as células poderem fazer a glicólise, ciclo de Krebs e gerar energia. Então veja como é que é fácil entender do ponto de vista de um fugitivo, de um tigre dentes de sabre lá na Idade da Pedra. Tá? E vocês também têm essas referências, né, nos filmes, né, essa cena do Pulp Fiction aqui, por exemplo. Foi uma injeção de adrenalina direto no coração, porque ela tinha sofrido uma parada cardíaca. Esse filme é de 1994, do Quentin Tarantino. O Vincent Vega, que é o John Travolta, enterra uma injeção de adrenalina no peito de Mia Wallace, vivida por uma turma. Turma mesmo que fala, né? Então, é por isso que a injeção de adrenalina pode ser usada aí nas paradas cardíacas. Porque ela chega lá no coração e interage com os receptores alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, que fazem com que o coração aumente, né, suas contrações. E também teve esse filme aqui, que o próprio nome era Adrenalina, né, em que o protagonista aqui ficava o tempo todo aí sob efeito da adrenalina. Quanto mais adrenalina, mais forte ele ficava, né? No coração, a epinefrina causa um estímulo da contratilidade, aumenta os batimentos, aumenta o débito cardíaco. Nos vasos da musculatura lisa, há vasodilatação, desde que ele esteja no pulmão. Esses efeitos são tudo que você precisa numa situação de luta ou fuga, certo? E aqui os nossos maravilhosos receptores. Calma que eu vou explicar para vocês, tá? Então, ó, existem os receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e até o beta 3. Então vamos ver aqui no músculo liso dos vasos sanguíneos. Se eu estimulo alfa 1, o que acontece? Constrição. Se eu estimulo alfa 2, pode acontecer constrição ou dilatação. Se eu estimulo beta 2, dilatação. E nos brônquios, se eu estimulo alfa 1, constrição. Se eu estimulo beta 2 nos brônquios, ó, dilatação. É o Berotec. Nos brônquios, dilatação. E no coração, o que acontece com o beta 2? A frequência cardíaca aumenta quando eu estimulo beta 2. Deixa eu escrever para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então vamos lá, ó. Brônquios. Beta 2 sendo estimulado, dilatação, tá? Vamos para a musculatura cardíaca, coração. O que acontece com a frequência cardíaca se eu estimulo beta 2? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. Esse é o Berotec. Dilatava o pulmão e dava taquicardia. Tá? O que acontece com a força de contração se eu estimulo beta 2 no coração? Aumenta. Por isso aqueles efeitos adversos. Ok? Alfa 1 não tem efeito. Beta 1. Beta 1 no coração. Ocorre também aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Tá? E esses receptores também existem aqui em outras partes do nosso corpo, né?
E todas essas partes também estão relacionadas aí com os efeitos adversos desses medicamentos. Mas eu não preciso tratar de todas aqui com vocês. Vai ficar na aula aí para que vocês consultem posteriormente. O que eu quero que vocês saibam é que bloqueio dos receptores alfa causa vasodilatação no pulmão, por exemplo, nos brônquios, né? No útero também causa relaxamento, na bexiga causa relaxamento, nas vias seminais causa relaxamento, na musculatura ciliar, relaxamento. Só que no coração não. Beroteca é estimulante beta pulmonar que causa vasodilatação nesse órgão. No coração, o estímulo beta causa aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração, como nós vimos aqui já. Distribuição e efeitos dos receptores adrenérgicos. A estimulação dos receptores beta provoca um aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração do coração, aumentando a pressão arterial. E o bloqueio? O bloqueio desses receptores beta, por sua vez, causará os efeitos inversos: diminuição da frequência cardíaca e a da força de contração, reduzindo a pressão arterial. Tá? Então, no coração, para tratar o paciente, eu tenho que bloquear os receptores beta. Só que se não for seletivo, bloqueio os beta do pulmão também, dos brônquios. E aí acontece o efeito contrário da dilatação. Ocorre constrição. E aí o paciente pode ter o que a gente chama de broncoespasmo, né? Fecha o pulmão, ele não consegue mais respirar de forma adequada. É um possível efeito adverso dos beta-bloqueadores que não são seletivos. Tá? Os receptores beta-1 aumentam as contrações cardíacas quando recebem lá a adrenalina. E os receptores no coração, né? E os receptores beta-2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa em vários órgãos. Isso se dá, pois, quando estimulados, permitem ou impedem a liberação de cálcio no meio intracelular, respectivamente. Então, os beta-1 no coração permitem a entrada de cálcio e os beta-2 nesses outros órgãos impedem a entrada de cálcio. Em geral, estes últimos efeitos são úteis em terapêutica, enquanto os primeiros são mais frequentemente prejudiciais. Em consequência, foram realizados esforços consideráveis para desenvolver agonistas beta-2 seletivos, capazes de relaxar a musculatura lisa sem afetar o coração. E, por outro lado, antagonistas beta-1 seletivos lá para o coração, né, que pudessem exercer um efeito bloqueador útil nesse órgão, sem, ao mesmo tempo, bloquear os receptores beta-2 lá do pulmão, dos brônquios. Tá? Então a tecnologia avançou a esse ponto. Por quê? Veja novamente, para fixação. Os receptores beta, então, se dividem nos beta-1 e beta-2. Quando eu estimulo beta-1, que está no coração, eu aumento a frequência cardíaca e aumento a contratilidade do coração. E o estímulo beta-2, que está no pulmão? Nas artérias, no fígado, vasodilatação, broncodilatação e gliconeogênese. Poxa, professor, gliconeogênese, o que é isso? Lembra que eu falei que você vai precisar correr para fugir do tigre dentes de sabre que apareceu na aldeia? Então, meus amigos, mesmo se você não tiver almoçado naquele dia, a gente tem reservas de glicose no fígado, que a gente chama de glicogênio. Com certeza vocês viram isso na bioquímica. O glicogênio, então, é liberado também nessa situação, devido à presença da adrenalina ali. Se o glicogênio acabar, você tem que pegar suas proteínas, o que tiver na célula, para fazer novas moléculas de glicose, para alimentar seus músculos e principalmente seu cérebro. Quando a gente pega algumas estruturas de compostos presentes nas células, inclusive proteínas, para fazer novas moléculas de glicose, a gente chama isso de gliconeogênese.
É a glicose surgindo de novo a partir de outras estruturas. Por que tem que fazer gliconeogênese, professor? Porque o cérebro só funciona com glicose. O sistema imune só funciona com glicose. Então, mesmo se você estiver na pior, mal alimentado, desnutrido, você ainda vai conseguir escapar daquele perigo, porque fará também a gliconeogênese, beleza? Então, se o fármaco não é seletivo para beta, para o receptor beta, ele pode causar efeitos adversos. Se ele é seletivo, esses efeitos adversos diminuem bastante. Quais são os beta-bloqueadores não seletivos? Propranolol, nadolol, pembutolol, pindolol, timolol. Eles são antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. Então, eles bloqueiam tanto os receptores beta-1 quanto beta-2 com igual afinidade. É o que nós chamamos de antagonista beta não seletivo. A distinção entre os receptores beta-1 e beta-2 adrenérgicos é importante porque, já expliquei, né? Os beta-1 são encontrados no coração, por isso que estão de vermelho ao longo de toda a aula. E os beta-2 são responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa, inclusive nos brônquios. Só que o propranolol não é seletivo. Então, em doses altas, quando o medicamento utiliza outros fármacos, na insuficiência hepática, quando ele não consegue metabolizar direito o fármaco, ele pode ter alguns efeitos adversos no pulmão, ok? Porque é um bloqueador beta não seletivo. Paciente hipertenso chega ao hospital com dificuldade de respirar. Então, a partir da aula de hoje, todos os seus pacientes hipertensos com dificuldade de respirar, a primeira pergunta que você vai fazer é: você toma propranolol? Cansaço, dores musculares. Porque se ele não respira, meus amigos, tem oxigênio chegando nos músculos? Se ele está com dificuldade de respirar, ele não tem oxigênio chegando nos músculos. O músculo não vai conseguir fazer o ciclo de Krebs para gerar energia, ele vai ter que fazer só a glicólise. Isso é uma questão lá da bioquímica. Vai acumular ácido lático nos músculos, os músculos ficarão doloridos. Tipo quando você vai na academia depois de um tempão parado pela primeira vez, e aí você sente todas aquelas dores, é porque não tem irrigação suficiente nos músculos para levar oxigênio até eles, né? Mas enfim, hipertenso, dificuldade de respirar, cansaço, dores musculares. O paciente disse que ficou muito nervoso com a atual pandemia de coronavírus. Sentiu sua pressão arterial aumentar, colocou um comprimido de propranolol embaixo da língua, que nem o pessoal faz com captopril. Mas ele toma propranolol. E aí? Diante do seu conhecimento de farmacocinética, porque aqui é a hora de juntar tudo, né? Tudo que a gente aprendeu até o momento. A forma de administração sublingual do medicamento fará com que ele seja muito ou pouco absorvido. Você já sabe, eu sei que você já sabe. De acordo com seus conhecimentos em farmacologia, diante do bloqueio beta não seletivo provocado por esse medicamento. Então, na questão, eu já vou informar para você que esse bloqueio beta não é seletivo, não precisa decorar quem é quem. Tá? O que pode ter levado o paciente a esse quadro clínico? Por quê? O bloqueio beta não seletivo influencia no coração e no pulmão. Qual será a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar os sintomas? E aqui eu coloquei um trechinho da bula do propranolol, a bula do profissional, que vocês, eu tenho certeza, já estão acessando aí para tirar suas dúvidas, tá? O broncoespasmo pode normalmente ser revertido com broncodilatadores e agonistas beta-2, por exemplo. Salbutamol. É a alternativa mais rápida, barata e eficiente para tratar os sintomas, porque esse paciente tomou um beta-bloqueador não seletivo. Então, no coração, beleza, teve bloqueio beta. Ele precisa reverter os efeitos do pulmão, senão ele volta a ter hipertensão de novo, né?
E aí você usa, então, agonista beta 2, que é seletivo para o pulmão, que já existe, né? Para o tratamento de pessoas que têm asma, por exemplo, que é, no caso, aí, o salbutamol. É por isso que o Berotex saiu de linha, porque ele não é tão seletivo quanto o salbutamol, que atualmente é bem utilizado. Altas doses de broncodilatadores agonistas beta 2 podem ser necessárias para superar o bloqueio beta produzido pelo propranolol, e a dose deve ser titulada de acordo com a resposta clínica. Tá? Então aí já está dada a questão da prova. Basta simplesmente raciocinar o que está acontecendo aqui. Então, existem receptores beta no pulmão e no coração. Se o paciente toma para hipertensão, ele está bloqueando beta cardíaco. Porque o bloqueio beta no coração vai fazer com que menos cálcio esteja presente na musculatura, as contrações diminuem, menos bombeamento, redução da pressão arterial. Só que ele está se sentindo cansado, com dificuldade de respirar. Opa! Eu lembro da aula de farmacologia que o estímulo beta, o bloqueio beta no pulmão é diferente do bloqueio beta do coração. O professor falou isso uma vez. Aí você vai lá e vai ver que o bloqueio beta no pulmão causa o broncoespasmo, né? A broncoconstrição, diferentemente do que acontece no coração. É até por isso que o Berotex saiu de linha. Aí, raciocinando em cima disso, você vai conseguir responder a questão aqui. A cartada do salbutamol é mais difícil. Eu coloquei aqui só porque, se você se deparar com um quadro desse, de fato, provavelmente você vai lembrar do salbutamol aqui. Tá? Mas não era que vocês precisavam saber dessa questão do salbutamol, não. Mas agora que vocês já sabem, fica mais fácil de incorporar esse conhecimento. Beleza? E vamos falar também dos fármacos que vieram depois, né? Os beta-bloqueadores seletivos, como atenolol, metoprolol e nebivolol. Por serem mais seletivos, podem ser administrados uma vez por dia. A conveniência da ingestão uma vez por dia tem levado a seu uso generalizado em pacientes sem doença pulmonar. Esperava-se que o uso de fármacos seletivos beta-1 reduzisse o risco de broncoespasmo, mas sua seletividade é insuficiente para atingir este objetivo na prática clínica. Então, mesmo sendo seletivo, altas doses ainda podem causar esse broncoespasmo. Ou o paciente está com insuficiência hepática, ou as enzimas não estão funcionando corretamente devido ao alcoolismo. Tá? Ou o paciente faz uso de vários medicamentos que ocupam as enzimas hepáticas que degradam o fármaco. E aí, esse fármaco se torna presente na corrente sanguínea em doses acima das doses terapêuticas. Tá? Você tem que incorporar todas essas variáveis no seu raciocínio clínico. Esse que é o nosso objetivo. E tem também os antagonistas dos canais de cálcio. Lembram-se que eu disse que quanto mais cálcio, maior a concentração? Tem antagonistas dos canais de cálcio presentes lá no coração também. O amlodipino e o nifedipino. Eles bloqueiam a entrada de cálcio no miocárdio. Com menos cálcio, menor a força de contração muscular cardíaca. Ocorre, portanto, a diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, a redução da pressão arterial. Moleza, né? Cálcio, quanto mais cálcio, contração. Se eu bloqueio, então, o canal de cálcio, eu tenho um antagonista do canal de cálcio. Menos cálcio, minhas contrações são mais calmas, mais lentas. Esse fármaco, então, permite aí uma redução da pressão arterial. E além disso aí tudo, meus caros, eu cheguei a comentar com vocês que um músculo que se contrai muito, ele sofre hipertrofia, né? É por isso que o pessoal vai para a academia, né? No caso do hipertenso, esse coração contraindo muito devido à hipertensão, ele também vai sofrer hipertrofia.
Então, esses fármacos são utilizados para preservar a musculatura cardíaca a longo prazo, tá? Para que não ocorra essa hipertrofia. Porque mesmo fazendo uso da hidroclorotiazida, da losartana, como nós já comentamos nas aulas passadas, o paciente ainda terá momentos de hipertensão, né? Quando ele esquece de tomar o medicamento, né? A longo prazo. Então, os beta-bloqueadores, ou bloqueadores de canais de cálcio, eles vêm para preservar a musculatura no longo prazo. E o carvedilol, ó. O carvedilol é um bloqueador beta não seletivo. Bloqueia beta 1 e beta 2, que apresenta adicionalmente uma atividade bloqueadora sobre os receptores alfa 1. Então, o carvedilol é muito, muito interessante, porque tudo bem que ele não é seletivo, mas ele também bloqueia os receptores alfa 1. E a gente viu lá no nosso quadro que os receptores alfa 1 também estão envolvidos aí no processo, né? O que os alfa 1 fazem quando são estimulados nos vasos sanguíneos? Constrição. Nos brônquios, constrição. Se eu bloqueio o alfa 1, acontece o contrário do que está na tabela do professor, então. Ocorre vasodilatação. Então, o carvedilol consegue, além de reduzir a contratilidade cardíaca, provocar a vasodilatação. Com a vasodilatação, eu também não tenho uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, olha que interessante o carvedilol, o pessoal que chegou agora aí, ó. Ao passo que o bloqueio beta reduz a frequência cardíaca, a força de contração e o débito cardíaco, também há bloqueio alfa 1, que permite a vasodilatação. Então, o carvedilol atua por duas frentes possíveis envolvidas no processo. Essa vasodilatação reduz a resistência dos pequenos canais de irrigação que penetram nos músculos e órgãos, contribuindo para a diminuição da pressão arterial. Então, em vez do sangue ficar lá, dentro das suas artérias e veias de maior calibre, circulando em alta pressão, o sangue começa a se permear nos seus órgãos, entra mais nos seus músculos, entra no seu fígado e vai se permeando mais no seu corpo. Isso é que é a vasodilatação. Então, o volume total de sangue mesmo, que está contribuindo para o aumento da pressão arterial, diminui, porque esse sangue vai lá para o interior dos órgãos. Diminui a resistência que esses órgãos têm para a entrada do sangue. Por que quando você caminha, acorda de manhã, vai caminhar, você se sente relaxado quando você volta da caminhada? Ao forçar os músculos, principalmente o quadríceps femoral, que é o maior músculo do corpo humano, durante a caminhada, quando você chega, toma um banho, descansa, esse músculo ele está cheio de sangue. O sangue foi para o interior do músculo para irrigar aquelas células musculares, levar oxigênio, levar glicose. Então tem muito sangue dentro dos músculos. O sangue que está de fora, disponível para aumentar a sua pressão, ele está menos volumoso, digamos. Então você se sente relaxado, tranquilo, a pressão até baixa. Tem gente que sente isso, né? Na hora que se senta depois da atividade física, diz que a pressão abaixou, porque o sangue foi para o interior dos músculos. Quando a gente faz exercício físico, também ocorre essa vasodilatação, só que uma vasodilatação orgânica, que o próprio corpo comanda para que oxigênio e nutrientes cheguem aos músculos. Certo? Então o carvedilol atua nessas duas frentes, é um fármaco maravilhoso. Temos também o nebivolol, é um bloqueador beta 1 seletivo, que, além disso, causa vasodilatação por indução da produção de óxido nítrico no endotélio. Então o nebivolol é também excepcional. Acho que se eu precisasse tomar, eu tomaria o nebivolol. O óxido nítrico é sintetizado a partir da L-arginina e oxigênio molecular pela enzima óxido nítrico sintase.
Então ele é sintetizado lá nos nossos vasos para promover a vasodilatação. O nebivolol é muito seletivo para beta-1, ou seja, atua apenas no coração, preservando quaisquer possíveis estímulos bloqueadores beta-2. Neste sentido, o nebivolol não tem efeitos nas vias aéreas dos pacientes. Então ele é mais seguro, ele é muito mais seletivo. Além de causar, então, o relaxamento vascular, a vasodilatação, diferentemente do carvedilol, porque aqui ele causa a vasodilatação pela produção do óxido nítrico, inibe a adesão e a agregação plaquetárias. Veja só outra ação do nebivolol. Inibe a adesão e a agregação plaquetárias. Então ele também é um anticoagulante, leve. Inibe a adesão e a migração de monócitos. Consequentemente, pode proteger os vasos também contra a aterosclerose e a trombose. Que maravilha! Por quê? O paciente que está com aterosclerose, o que ele tem? Ele tem um acúmulo de gordura numa das suas artérias, né? Por que os pacientes hoje tomam o AS de 100 mg uma vez ao dia, quando ele está com colesterol alto, né? Porque essa parede aqui pode se romper. Por que a gente tem acidentes cardíacos no paciente que estava lá jogando bola, fazendo uma atividade física que ele não está acostumado? Porque se isso aqui se rompe, e a chance é maior de se romper durante uma atividade física, o seu sistema imune, que não está aí só para te proteger de vírus e bactéria, né, ele também limpa seu corpo, olha isso aqui e fala, aí tem alguma coisa errada. Não era para essa gordura estar aqui, no meio do vaso. Então o sistema imune se encarrega também de limpar o nosso corpo, das células que morreram, né, as células que estão velhas. Ele vem limpar isso aqui. Então ele começa a atacar essa placa de gordura que se rompeu. E aí pode gerar o quê? Um trombo. A reação inflamatória gerada aqui pode gerar trombos. Então, se o nebivolol ele inibe a agregação plaquetária das plaquetas que estão passando aqui em volta e também reduz a migração dos monócitos, que são as células do sistema imune que percebem essa gordura que se rompeu, ele também impede a aterosclerose e a trombose. Então é um fármaco muito completo, tá? Esse aqui eu tomaria se eu precisasse. E assim, meus caros, nós fechamos todos os fármacos naquele trabalho que eu usei para basear o nosso estudo da hipertensão. Então agora vocês estão bem completos no que diz respeito aí à farmacologia da hipertensão, tá? Um dos grandes males da humanidade atualmente, né? Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês. Vou pedir meu médico para trocar o meu fármaco atenolol para nebivolol. É uma boa. Eu não sei se é mais caro. Talvez seja a mesma coisa, né? Agora, vale a pena, porque ele tem vários efeitos em conjunto ali, né, Luísa? Que podem ser bem benéficos para o organismo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Hoje vocês não falaram nada, poxa. Pessoal, deixando você falar, não é? Não precisa decorar tudo, mas simplesmente raciocine nessa questão aí. Berotec, broncoespasmo do propranolol, por exemplo. Se você raciocinar em cima desses exemplos, vai ficar fácil aí de adquirir esse conhecimento. E também, nós aqui na farmacologia, né, como vocês têm farmacologia com farmacêutico, esse que é o intuito, passar tudo que eu sei. Não é para vocês saberem tudo que eu sei, tá? Não é. Vocês ainda estão sendo treinados para serem nutricionistas, estão no começo do curso. Mas eu sou pago para passar tudo que eu sei. Então, às vezes, a aula parece complexa, muito conhecimento, mas eu sou pago para isso. Eu tenho que passar 100% do que eu sei
para vocês pegarem aí uns 80%, 90%, 95%, porque às vezes vocês vão ficar legais. Mas podem ficar tranquilos que as questões da prova são semelhantes à do questionário. Raciocínio, não é decoreba, tá? Raciocínio clínico. Isso é o mais importante de desenvolver nos estudantes da área de saúde. Saber correlacionar aí esses fatores. O questionário, a princípio, não tem data. É para que vocês façam enquanto estudam. Para que, quando chegar o dia da prova, vocês já tenham, pelo menos, dado uma olhada nas aulas, né? Saber onde vão encontrar as informações que serão objeto de questionamento ali na avaliação, tá? Mas fiquem tranquilos, sem desespero, sem achar que vocês vão ter que saber isso tudo que eu falei durante a aula de hoje. É questão de mostrar para vocês que isso existe apenas. O principal papel nosso também é mostrar para vocês onde achar essas informações, né? E agora vocês já sabem. Pode falar, moça. Professor, pois não? Te cortando aí. Graziela. Em relação ao dia da prova, que dia que vai ser? Eu também não sei. Mas eu já estou preparado já estou preparando vocês para isso. Porque eu lembro que no semestre passado, quando chegava o dia da prova, muita gente não estava sabendo que ia ser prova, né? Ficava meio voado. Aí era um desespero absoluto. Então, se vocês estão fazendo o questionário, estão indo bem, não tem problema. A prova vai ser no mesmo nível. E o questionário é essa oportunidade que eu dou para vocês de correr atrás da resposta, refazer, tá? Porque ninguém sabe tudo, meus amigos. A gente sempre busca conhecimento todo dia que enfrenta, né, as questões relacionadas à profissão. Mas vocês precisam desenvolver esse raciocínio em algum lugar durante a graduação. Então eu tenho que estimular isso em vocês aqui nessas aulas de farmacologia. Mas sem estresse. Tá ok? Professor? Pois não? Esse questionário a gente pode abrir e fechar ou tem que abrir e fazer tudo de uma vez? Pode abrir, pode fechar, pode fazer um pouco, voltar outro dia, pode refazer todas as questões que você errou. Vale alguma nota, professor? Vale, está valendo 5 pontos, os 5 pontos da nota, que compõem a nota. Eu prefiro fazer assim porque se eu desse trabalho para vocês, é difícil fazer trabalho, dia a dia corrido. Mas eu tenho certeza que com esse questionário, se vocês fizerem de fato, né, sem copiar, porque eu acredito na reputação ilibada que vocês têm, vocês, se fizerem aquilo, se errarem, por exemplo, e buscarem a resposta, para mim, vocês já estão estudando, entendeu? Então, é assim que é feito. Pois não? Questionário até quando? Para entregar? Até o dia da prova. Ah, sim. Obrigado. Então, eu sei que o dia a dia de muita gente é corrido, vocês trabalham também, além de estudar, né? Estamos na pandemia, tem gente que está com criança em casa. Então, façam no tempo de vocês, tá? Tem que ser assim, porque há não muito tempo atrás, eu também era aluno, pessoal. Então, eu sei como é que é. E mesmo com professores carrascos que me cobravam a alma na prova, não adiantou, que eu não aprendi. A gente só aprende na prática, tá? Então é por isso que eu dei esse caso clínico aí para vocês, de um paciente que usa propranolol e está se sentindo cansado. No final das contas, depois que você forma, você lembra disso, desses pequenos exemplos. E aí quando você se depara com essa situação, além de lembrar um pouco do que se trata, você sabe onde encontrar informação privilegiada. Questão de bula, bulário da Anvisa, que vocês já aprenderam a usar. Termos técnicos, né? A revisão que eu coloco lá para você dos termos da aula. No final das contas, você precisa saber aqueles termos. Ou ter uma ideia dos termos. Porque quando você for ler o livro, esses são os termos que estão lá. Por isso que eu coloco eles aí para vocês. Tá? Então também tem alunos que reclamam de eu falar muito de forma técnica. Esse é o vocabulário que vocês vão enfrentar daqui a pouco, durante as disciplinas e na profissão. Então a gente tem que se acostumar. E o lugar de se acostumar é aqui. Beleza? Ficamos assim, então? Tá ok, professor. Obrigado. De nada.
Uma boa noite para vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Falou.